No último dia 10 do mês de setembro de 2022, infelizmente, a comunidade da NBA perdeu um grande expoente, né? Eu sei que você era um fã do trabalho do cara, eu também era. E aqui eu tô falando do Jonathan Tjarks, que surgiu, né, pro grande público através do, salvo engano, acho que é o Mavs Ball, né? Aquele blog do SB Nation do Dallas Mavericks. Depois acabou sendo uma das primeiras contratações do The Ringer, né? O media outlet do Bill Simmons. E ele acabou falecendo agora, né, no começo desse último mês de setembro, de um câncer super raro, que realmente acabou levando ele com só 34 anos de vida, deixando esposa, deixando uma criança de 3 anos. E, Flavinho, primeiro que assim, é sempre um baque, né, quando a gente perde uma pessoa que a gente tá tão acostumado, né, tá tão presente assim, até que indiretamente, né, nas nossas leituras, quase que diárias, né. E assim, aqui, Flavinho, eu queria trazer pra você, antes da gente gravar, a gente tinha conversado e você falou assim, putz, cara, ele cravou o Evan Mobley bem antes do Evan Mobley aparecer, né. E assim, sobre cravar, Flavinho, a última coluna que o Jonathan Tjarks escreve pro The Ringer, eu anotei que eu vim trazer aqui pra ti. Data no dia 14 de março do ano de 2022. O título, Flavinho, em março é Draymond Green pode ser a chave para um título do Golden State Warriors. Março, né? Sobre cravar aqui, né? E, bicho, e aí ele comenta, né? Inclusive, vale a pena aqui a gente deixar no post, vou deixar aqui no post desse episódio aqui, você pode conferir essa coluna. Mas ele comenta ao longo da coluna o quão invencível o Warriors fica quando o Draymond Green tá ali flutuando pela quadra, né? Cobrindo para todo mundo, né? Funcionando ali como uma espécie de safety. E, Flavinho, que curioso, bicho. No meio da coluna, você vai ver uma comparação que ele faz do Draymond Green com um safety e um defensive back, né? Um cornerback. E assim, Flavinho, até nisso o Jonathan Tjarks cravou, porque se você for lembrar, nas finais, tu se lembra de um papo que a galera tava acusando o Draymond Green de estar atuando como mais um linebacker, descendo a pancada em todo mundo? Então, assim, até na analogia do futebol, o Jonathan Tjarks acertava, sabe? E assim, ele termina o texto justamente falando que o Draymond Green, pegando aquela frase do Draymond Green, dizendo que você pode não gostar dele, mas ele é um dos maiores defensores de todos os tempos. E o Jonathan Tjarks termina a matéria falando que, bem, talvez o Draymond Green estivesse sendo humilde, porque talvez ele seja, assim, um dos grandes jogadores de todos os tempos, um dos maiores ever. E aí, Flavinho, isso aqui me recorda do papo que a gente teve, né, no episódio sobre a batalha de legados, né, uma coisa que você costuma dizer bastante, né, sobre o legado que você deixa para além da quadra, né, e aí aqui, traçando um paralelo com o próprio Jonathan Tjarks, eu fico pensando, é o legado que o Jonathan Tjarks deixa também para além do esporte, né, Flavinho? Quando ele já estava diagnosticado com câncer, tem uma série de podcasts maravilhosos dele com o Kyle Mann, né, e ele comentando sobre, né, como é que ele reagiu à notícia, como é estranho você entrar num consultório e uma hora depois você descobre que pronto, sua vida mudou para sempre. E assim, ele traz umas analogias bem legais, bem interessantes pra gente justamente se questionar, né, inclusive a da vida ser uma estrada que você está dirigindo a caminho de um penhasco e no final das contas você tem lá vários outdoors, né, te cercando, é teu trabalho, é sua vida amorosa, são os filhos, e é Netflix, é comida, sabe? São coisas frugais até, é uma NBA, é uma NFL, é um podcast, e às vezes você acaba esquecendo que no final das contas você tá indo pro penhasco, quando você tá chegando ali perto, já não tem mais outdoor nenhum, e você para pra pensar o que realmente importou, sabe, nessa viagem. Então, assim, é legal pensar nessa... Se você não ouviu, inclusive, eu recomendo dar uma olhada no feed do Ringer NBA Show. É bem bacana a maneira como o Jonathan Tjarks, que nunca foi uma pessoa religiosa, começou a se questionar de algumas coisas depois do diagnóstico.
E assim, o paralelo que eu faço sobre essa contribuição que ele deixa para além aqui da escrita, né, com o Draymond Green né, a gente ainda vai comentar isso no próximo bloco, mas é o que o Draymond Green deixa para além de quadra. Para dentro de quadra é isso. É esse jogador absurdo, fenomenal, mas para fora de quadra ele tem talvez um degrauzinho a mais do fenomenal. E aí aqui, Flavinho, deixo para você fazer o teu comentário aí, a tua homenagem final aqui do Pets e Regatas ao Jonathan Tjarks, mas incrível, né, Flavinho? Até o último inscrito, um homem fantástico, né? São poucas as pessoas que eu já vi serem respeitadas pelo Bill Simmons. Bill Simmons, na verdade, né, a gente sabe que a grandeza do cara, né, ele também não tem muita papa na língua, vamos dizer assim, e ele era um dos caras respeitados, né, que respeitava muito o Jonathan Tjarks, e eu lembro até hoje, cara, dele falando, era uma discussão do Kevin O'Connor, que faz uma big board muito legal, o layout daquela big board dele é muito maneiro. E com o J. Kyle Mann e com o Jonathan Tjarks. E a galera falando, pô, mas Cade Cunningham e Jalen Suggs e tudo mais. E aí ele falou assim, cara, olha só, eu já vi de todo mundo, mas eu não sei por que a gente não tá falando desse cara. Esse cara aqui, eu vou colocar o nome do prospecto aqui, eu vou colocar uma comparação. Esses aqui são os números do Evan Mobley, esses aqui são os números de ninguém menos do que Anthony Davis. Então eu não sei por que ninguém tá falando desse cara. Esse cara é um cara que sai da posição 5 e vai marcar o posição 1 lá na frente. Ele tem bola de 3, ele tem bloqueio, o potencial defensivo dele talvez seja até maior do que o potencial ofensivo, mas ainda assim o cara entrega 15 pontos por jogo. Então, não tem outro viés de comparação, não tem outra comparação para você fazer que não seja com o Anthony Davis. E eu não entendo, para mim, eu simplesmente não entendo. Talvez seja hype, talvez seja porque ele foi para USC, que não tem a reputação de ser uma escola de basquete, né, uma universidade de basquete muito famosa. Talvez seja isso. Mas esse cara aqui, para mim, a fita me mostra que esse cara é o melhor jogador do draft. E é difícil falar que o cara tá errado, Tavinho. O livro ainda tá para ser escrito, né? Mas o potencial desse cara é absurdo. Né? Você fala de um cara aí, né, que tá com 21 anos, 15 pontos, 8 rebotes, 2,5 assistências para um cara que tem a altura de um center, quase uma steal por jogo e quase 2 bloqueios por jogo. É absurdo o Evan Mobley e um cara que marca todas as posições dentro de quadra. Então é absurda a capacidade atlética do Evan Mobley. E eu nunca vou esquecer do Jonathan Tjarks falando isso. Ele era um cara que não tinha papas na língua também, ele não tinha medo de trazer uma posição contrária para ninguém. E eu gosto desse tipo de cara. Eu gosto do cara que não tem medo de acreditar no que tá vendo e de impor suas opiniões e ir contra o consenso. Jonathan Tjarks, a comunidade da NBA perde um cara muito importante e um cara muito talentoso também. E é isso, mas acho que você já fez o contexto muito bem dado. Bem, fica aí a memória, né? Vai-se o homem, fica-se além dos inscritos, e vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, a gente comentou aqui bem breve do Draymond Green, mas eu vou trazer aqui para nossa audiência os motivos pelos quais Draymond Green continua fazendo tanto fora de quadra quanto em quadra. Como é que ele ganhou um segundo título depois de ele ter ganhado um título? Já.